Olá pessoal, eu sou o professor Jeová Canhete. Esse é o nosso canal, o Educar Enem, o curso da história. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, aperte lá no sininho para todas as vezes que tivermos um vídeo novo você ser notificado, ok? Bom, então conforme nós prometemos, na semana passada, todas as terças e quintas nós lançaríamos aí um vídeo novo, né? E para hoje, terça-feira, nós lançaremos aqui uma reflexão, uma breve reflexão sobre os principais acontecimentos no mundo, né? Então, terça-feira, mundo, quinta-feira, Brasil e América Latina, né? Então, com relação aos principais acontecimentos do mundo, no continente europeu, nos Estados Unidos, enfim, nos outros lugares do mundo afora. Perfeito? Então não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever, dê o seu like, né? E participe conosco dessa nossa nova jornada aí, tá? Não há nada de novo em relação ao que tem na rede, não, tem milhares de possibilidades, mas essa é a nossa, né? Então a nossa é a nossa, então ela é especial por isso mesmo, tá? Muito bem, aí quando a gente atingir lá uns 1 milhão de seguidores, eu vou pintar minha barba de verde, de rosa, vou fazer igual esses youtubers aí, né? Entendeu? Brincadeira, vou não. Mas olha só, então como nós havíamos estabelecido, hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre mundo, né? Para que o vídeo não fique cansativo. Eu gostaria de começar falando sobre os Estados Unidos da América. O governo Donald Trump enfrenta 2 problemas gigantes na sua gestão. Claro, ele vem sendo muito questionado nos Estados Unidos, apesar dos bons resultados econômicos que o país vem colhendo no que tange a PIB, geração de emprego e outros indicadores que têm sido satisfatórios para o Trump e para os Estados Unidos. Mas tem 2 problemas graves que o Trump vem lidando já há muito tempo, que inclusive levanta-se contra ele um processo de impeachment. Ainda não foi, obviamente, oficializado, há alguma resistência entre, inclusive, os próprios democratas, que são oposição sobre esse processo de impeachment, mas já se cogita nos corredores ali da Casa Branca, né, nos submundos do poder ali, claro, a possibilidade de impeachment do Trump. Por quê? Por causa da interferência russa no processo eleitoral, né, dos Estados Unidos em 2016. Então, em 2016, nós tivemos a eleição americana e você teve aí comprovado por documentos, por e-mails, enfim, FBI, né, de que a Rússia de fato interferiu nas eleições norte-americanas e que isso teria favorecido Donald Trump. Como é que foi a interferência russa? A interferência russa foi na desconstrução da candidatura da Hillary Clinton, da adversária do Partido Democrata. Um episódio muito parecido, né, se isso vier realmente a se consolidar, se essa informação de fato for a afirmação correta, se isso vier à superfície, vamos assim dizer, é um episódio muito parecido com o que aconteceu na gestão do presidente Richard Nixon, lá na década de 70, um escândalo chamado Watergate, né? O escândalo Watergate foi o escândalo em que o Nixon foi reeleito, o Nixon era do Partido Republicano, mas depois se constatou que a reeleição do Nixon se deu a partir de um processo de espionagem contra o Partido Democrata. Na sede, o Watergate era a sede do Partido Democrata. Então, um sistema de espionagem que fez o Nixon se valer de informações preciosas e ganhar a eleição naquele ano. Para que o Nixon não sofresse um processo de impeachment, ele renunciou. Então, nós tivemos uma renúncia à presidência dos Estados Unidos, claro, com o presidente Richard Nixon, em 1973, 72, 73, e o Trump se vê numa situação mais ou menos assim. Claro, se de fato o Partido Democrata acatar esse pedido de impeachment, o Trump se vê em maus lençóis. Claro, ele vai se defender, ele vai dizer que ele está sendo alvo de uma perseguição e tudo mais, mas esse é um processo que vem andando com uma certa força, uma certa legitimidade, até porque os próprios ministros e assessores, principalmente do Trump, muitos deles se comprometeram com declarações mal sucedidas
e que deram razão a esses né, os adversários que pedem o impeachment do Trump. Legal? Então esse é o primeiro problema do Donald Trump, tá? Lidar com a questão do impeachment. Se não acontecer o impeachment, que forma isso vai pesar para a tentativa de reeleição, né, nas eleições do ano que vem para o Donald Trump. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que eu vejo, né, e aí é uma visão minha sobre as coisas, é essa guerra fiscal com a China. Não tenha dúvida, isso vai ter um custo, isso já está tendo um custo de ações, por exemplo, de empresas americanas que são situadas na China, como a Apple, como, né, a Nike e outras grandes empresas que estão na China e no Sudeste Asiático. Então isso vai ter muita repercussão, eu penso que muita repercussão negativa, tá? Por enquanto, como eu disse no início da fala, os Estados Unidos vêm colhendo bons resultados no PIB, mas eu creio que o impacto dessa guerra fiscal não será bom negócio para os Estados Unidos, certo? Aí você fala, vai ser bom negócio para a China? Não, também não, só tem uma diferença. A China tinha uma perspectiva de crescimento de PIB na casa de 6%. Tá? Então, se ela tiver impacto nisso aí, pode cair para 4,5%, para 5%, né? Os Estados Unidos tinham uma previsão de crescimento de PIB bem menor, algo em torno de 3%. Se há um impacto negativo, isso pode cair para 2%, pode cair para 1,5%. E isso efetivamente é muito ruim. E voltando a falar do Trump, é muito ruim para o Trump. Porque aí o ano que vem nós teremos eleições nos Estados Unidos e duas questões que poderão bater a porta. A questão russa, né? A questão mesmo que se não tiver virado impeachment até lá, não tenha dúvida, vai aparecer com toda força, e essa guerra fiscal que vai custar muito caro aos americanos, sobre esse discurso nacionalista do Trump, esse discurso protecionista dele, esse discurso de América para os americanos, isso poderá custar muito caro, eu particularmente acho que vai custar muito caro, né? Eu penso que haverá um retrocesso de PIB americano nos anos que se seguem, porque a China não é um parceiro qualquer, a China é o maior parceiro que os Estados Unidos têm nas relações internacionais. Perfeito? Isso eu poderia falar o vídeo inteiro só sobre os Estados Unidos, porque tem outras questões que envolvem o México, envolve aí a Venezuela, mas a gente deixa para outros vídeos aí, legal? Bom, Estados Unidos é isso, tá? Então atente-se para isso, se atualize com relação a isso aí. Outro elemento que eu quero chamar a atenção agora, mudando um pouco o nosso foco, saindo dos Estados Unidos da América e indo para a Europa. Eu gostaria de comentar aqui rapidamente sobre a eleição do Parlamento Europeu, que aconteceu aí semana passada, né? Na verdade, semana retrasada. A eleição do Parlamento Europeu. Claro, na eleição do Parlamento Europeu, você teve a reunião de 28 países da Europa que fazem parte do bloco e que foram às urnas, né, para escolher os seus representantes nas cadeiras do parlamento. É a segunda maior eleição do planeta, estima-se algo próximo de 400 milhões de eleitores, e isso porque só 50% deles compareceram. Só perde para a eleição da Índia, por exemplo, né? E o que é que nós percebemos nessa eleição do Parlamento Europeu? Nós percebemos um avanço da extrema-direita. Então, esses partidos com discursos mais conservadores, os chamados eurocéticos, né? Porque são céticos em relação ao bloco, que são céticos em relação à União Europeia, eles aumentaram a sua presença nas cadeiras do parlamento. Não passaram a ser a maioria, mas se tornaram a segunda maioria dentro do parlamento. Isso é preocupante, né? Isso tem explicação. Qual é a principal explicação para esse avanço da extrema-direita, com personagens como Viktor Orbán na Hungria, como Matteo Salvini na Itália, Marine Le Pen na França, o Nigel Farage na Inglaterra, né? Qual é a explicação para o avanço desses personagens e desses partidos? Ora, esses partidos de extrema-direita, que são ultranacionalistas, que são anti-imigração, que são anti-bloco, são eurocéticos e tal, que tem um discurso mais xenófobo, eles aumentam a sua presença diante de cenário de crise. Normalmente o avanço da extrema-direita na história, né, está ligado a uma questão de instabilidade, de desemprego, de crise, de baixo crescimento, de perda de garantias, né? Normalmente nesse cenário é que os discursos ultranacionalistas se inflamam, né, por assim dizer. Então esse é o cenário, esse é o contexto, né? Nós temos um continente europeu, claro que diante de adoção do modelo que também não deu certo lá, modelo neoliberal que se aplica no Brasil hoje numa vertente chamada de ultraliberalismo, não deu certo na Europa, vide Grécia, Itália,
né? Espanha, Portugal, esses países, Irlanda, os PIGs, né? Portugal, Itália, Grécia, Espanha, Irlanda, né? A Itália menos. Então, esses países acabaram se comprometendo muito economicamente com esses modelos, esse modelo neoliberal, que é um modelo financista, que é um modelo de transferência de renda para grandes grupos econômicos. Essa é uma tendência no mundo todo, no Brasil não é diferente. E isso provocou, obviamente, uma precarização do trabalho europeu. Isso implicou perda de garantia trabalhista, isso implicou perda de qualidade de vida para o europeu. Claro que perda de qualidade de vida para o europeu ainda faz do europeu uma qualidade de vida milhões de vezes melhor que a nossa, mas ele perdeu isso, né? Reformas estruturais tão impopulares lá quanto aqui, reforma da Previdência, reformas, né, trabalhistas. Então isso gerou o surgimento desses grupos nacionalistas, porque esses grupos ultranacionalistas, mesmo aqueles que têm um viés liberal, eles crescem diante desse cenário. Soma-se a tudo isso a grande presença de imigrantes, né, africanos, sírios, do Oriente Médio, que não param de chegar na Europa, brasileiros, latinos de modo geral, mesmo problema que os Estados Unidos enfrentam lá na fronteira com o México, na chegada de hondurenhos, guatemaltecos, né? Então, você vai somar um modelo econômico que não deu certo, você vai somar a chegada de grupos de imigrantes, você adiciona, melhor dizendo, a tudo isso, o modelo econômico, mais a grande presença de imigrantes, né, que chegam a todo instante na Europa, e, enfim, acabam criando uma pressão muito grande nesses países. Você soma ainda os atentados terroristas, tá? Que inclusive o terrorismo vai se valer dessa situação. Grande parte desses terroristas são, eu diria, aliciados, são recrutados, né, exatamente na periferia das grandes cidades europeias. São esses filhos de africanos, né, são descendentes aí que não se integraram no mercado de trabalho, que vivem em condições precárias e que serão aliciados pelos grandes grupos terroristas, como, por exemplo, o Estado Islâmico. Então nós tivemos, por exemplo, atentado terrorista na Holanda, nós tivemos atentados terroristas na França, né? Se você pegar de uns 5 anos para cá, né, você vai se lembrar, a França foi alvo aí de pelo menos dois grandes ataques terroristas, na verdade 3 grandes ataques terroristas, né? O Charlie Hebdo e o Bataclan, né? Principalmente esses dois, mas outros menores, como em Nice, né, daquele caminhão que se atropelando as pessoas e tal. A Holanda, na Bélgica, na estação de metrô da Bélgica, em Bruxelas, né, na própria Inglaterra, nós tivemos aí alguns ataques terroristas. Então, esse cenário todo favorece o avanço de discursos de extrema-direita. Tá? Então, qual é a receita para a gente tentar entender isso? A receita é a perda de garantia, o desemprego, o baixo rendimento da economia, as reformas estruturais, né? A falência do modelo neoliberal. Esse é o primeiro. Segundo, a presença de imigrantes, a grande chegada de imigrantes, né? Fugindo de guerras civis e se deslocando para o continente europeu em massa. E o terceiro, os atentados terroristas aí, promovidos pelo Estado Islâmico, por outros grupos, né, que atuaram na Europa, não apenas o Estado Islâmico, a própria Al-Qaeda, né, responsável por alguns desses ataques. Então eu diria que esses 3 elementos, na minha concepção, fortaleceram muito o avanço da extrema direita. Perfeito? Tá? E ainda sobre o Parlamento Europeu, pelo menos uma notícia boa, né, foi o avanço dos verdes nas cadeiras do parlamento. O Partido Verde, principalmente o Partido Verde alemão, aumentou muito a sua presença no parlamento. Isso comprova uma verdade inequívoca, uma verdade inquestionável, que a Europa tem tido uma preocupação, o europeu tem tido uma preocupação muito grande com as questões ambientais. E aí, claro, isso vai em rota de colisão com o que vem acontecendo no Brasil, com o que acontece nos Estados Unidos, né? Lá Donald Trump, aqui Jair Bolsonaro, em sintonia, Trump e Bolsonaro, negando aí exatamente esses acordos do clima, negando aí esses tratados do clima, do qual o Brasil é signatário, os Estados Unidos também era. Então, a Europa está dando uma resposta nas urnas exatamente oposta ao que vem acontecendo por aqui, tá? Que é o avanço dos verdes, a preocupação com o meio ambiente. E para finalizar a Europa, eu falo sobre a Inglaterra, né? A Inglaterra tem 2 questões que eu gostaria de chamar a atenção na Inglaterra. A primeira delas é o Brexit, né? Aquela ideia da Inglaterra sair do bloco.
desde 2016, os ingleses foram às urnas através de um plebiscito apertadíssimo, 51,5% votaram a favor do plebiscito, então foi uma maioria mínima para tirar a Inglaterra do bloco. E de lá para cá, 2016, nós já estamos em 2019, essa novela de como é que a Inglaterra vai sair do bloco. Ela vai sair unilateralmente, ela vai sair fazendo algumas concessões, ela vai se preocupar com a questão que envolve a fronteira com a Irlanda, por exemplo, que continua no bloco. Como é que vai ser essa saída? Isso desgastou muito a situação da Inglaterra diante da Europa, diante inclusive dos ingleses. Tá? A Theresa May, a primeira-ministra inglesa, que já anunciou sua renúncia agora para o início de junho, tá? Agora dia 7 de junho, mais ou menos, por essa semana ainda, a Theresa May caiu, né? Vai sair do cargo, e a Inglaterra continua nessa dúvida cruel. Inclusive você tem grupos muito fortes dentro da Inglaterra defendendo um novo plebiscito. Entendendo que o inglês se arrependeu, ou que quando votou não tinha noção exata do que estava fazendo, me parece um pouco eleição aqui no Brasil, né? Então a Inglaterra vive essa situação aí do Brexit, né? Dois nomes têm se fortalecido, né, a favor do Brexit na Inglaterra, para bater o pé mesmo, que é o Nigel Farage e aquele ex-prefeito de Londres, o Boris Johnson, que agora foi envolvido num escândalo lá de corrupção e tudo mais. Mas o fato o que eu penso da Inglaterra fora do bloco? Eu acho desastroso. Inclusive eu usei a palavra desastrosa aqui no meu vídeo passado, falando sobre o atual governo brasileiro, que eu acho desastroso, e recebi algumas críticas, né, de seguidores do atual governo que diz que desastrosas são minhas ideias. Tudo bem, sem problema. O canal é um canal democrático e pode ficar tranquilo, eu não vou rebater as suas críticas, você tem o direito de criticar, você tem o direito de não concordar com o que eu estou falando. Por isso o canal é meu, por isso as opiniões são minhas, né? Mas não tenha problema, fique à vontade para você, desde que você esteja inscrito no meu canal, tá? Pode criticar à vontade. Mas o fato eu vejo como desastrosa essa saída da Inglaterra do bloco, porque isso coloca a Inglaterra numa posição extremamente isolada diante dos outros países. A Inglaterra vai se enfraquecer, a Inglaterra vai perder aquela posição hegemônica que ela tinha na Europa desde o século XVI. Olha só a consequência disso. A Inglaterra é a maior potência hegemônica da Europa desde o século XVI, apesar de que ela não é a maior economia, né, da Europa, a maior economia é da Alemanha, mas em termos de hegemonia, de influência, de tradição histórica, a Inglaterra tinha uma posição muito sólida. Apesar de que ela nunca se integrou completamente na zona do euro, nunca adotou a moeda, né, o euro como moeda sua, ela sempre manteve a libra e tal, ela nunca teve 100% dentro da União Europeia, mas sair do bloco, como é a proposta, eu vejo de forma muito negativa. Isso pode causar, como já vem causando, um nível de marginalização da Inglaterra. Ela é uma ilha. Essa ilha poderá ser marginalizada, poderá ser excluída das grandes decisões da Europa. Isso fortalece a coalizão franco-alemã, que é tudo que a Inglaterra não precisava, né? E tem um outro agravante que eu vejo, além das questões econômicas, que eu digo mesmo, a Inglaterra, né, perder muito com isso economicamente, perder muito com isso geopoliticamente, eu ainda vejo a questão da Grã-Bretanha. Um gravíssimo problema, na minha concepção, é como manter a Grã-Bretanha fora da União Europeia. Porque há 3, 4, 5 anos atrás, no máximo, a Escócia fez um plebiscito perguntando ao escocês se ele, eleitor escocês, queria ou não a permanência da Escócia na Grã-Bretanha. E também por uma margem muito apertada, os escoceses votaram sim pela manutenção na Grã-Bretanha, tá certo? Mas o que ficou evidente? Que ele votou sim pela manutenção da Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha estava na zona do euro. A Grã-Bretanha não estando mais na zona do euro, a Inglaterra não estando mais na zona do euro, não tem sentido a Escócia manter essa unidade, assim como a Irlanda, né? Então a tendência é não só a marginalização da Inglaterra, a tendência não é só a chegada de grupos de extrema direita ao poder, Boris Johnson, né, Nigel Farage, a tendência é a própria ideia de Grã-Bretanha se desfazer. E aí, meus queridos, seria obviamente a primeira vez desde Elizabeth Tudor, até antes, desde Henrique VIII, né, lá no século XVI,
que a Inglaterra se veria numa situação como essa. Então, não tenho outra palavra para isso, né? A minha concepção é de que essa decisão é desastrosa, ela é terrível sob todos os aspectos para a Inglaterra. Legal? Um último comentário, nosso vídeo já está estourando o nosso tempo aqui, é com relação à Espanha. A Espanha fez uma eleição distinta, ela elegeu um governo de esquerda. O Partido Socialista Operário Espanhol elegeu agora para o governo Pedro Sánchez, então a Espanha vai meio que na contramão. Normalmente é assim, tá? Normalmente, historicamente, a gente vê isso. Toda vez que a extrema-direita avança, a negação à extrema-direita também avança, né? Que seja uma esquerda. No caso, a Espanha é uma esquerda de legenda socialista. É claro que o socialismo espanhol, assim como o socialismo francês, não tem nada a ver com comunismo. As pessoas confundem muito isso. Socialismo no aspecto social, socialismo de ir na contramão do modelo macroeconômico, né, das reformas de perda de garantia e tudo mais. Então é o avanço da extrema direita na maioria da Europa, né, ou em grande parte da Europa, mas também um avanço da esquerda, tá, na Espanha, e em outros lugares. Eu creio que essa tendência deve acompanhar, por exemplo, os Estados Unidos, né, com muita tranquilidade eu digo para você que os democratas hoje, dado o governo Trump, têm faca e queijo na mão para garantir a próxima eleição. Depende muito de quem vai ser esse candidato democrata nos Estados Unidos. E no Brasil também, tirando por base até agora o governo Bolsonaro, ele só tem fortalecido os discursos anti-Bolsonaro, que são discursos de esquerda, né? Ou ele muda o rumo da prosa, ou ele faz um tipo de pacto que ele não fez até agora, ou provavelmente você vai ter um governo eu não diria de uma esquerda, porque ela realmente está muito queimada no Brasil, mas uma centro-esquerda é possível, tá? Perfeito? Legal? Então hoje nós falamos aqui de Europa, nós falamos de Estados Unidos, principalmente sobre essas questões aí, e espero você no nosso próximo vídeo, na quinta-feira, quando nós voltamos a falar de Brasil e de América Latina. Vou dar mais ênfase em América Latina, falar um pouquinho sobre o México, falar um pouquinho sobre a Bolívia, falar um pouquinho sobre a Venezuela e a Argentina e menos sobre o Brasil, porque já falamos disso no nosso primeiro vídeo. Legal? Beleza? Gostou? Então compartilha, passa adiante, né? Se não se inscreveu, se inscreva, e vamos tocando o nosso barco aí. Um abraço para vocês, obrigado por me acompanhar. Até mais.